Então vamos lá, pessoal. Vamos ver agora uma aula que envolve gráfico de função polinomial do terceiro grau, gráficos então de funções cúbicas, tá? A gente estuda bastante gráficos de funções quadráticas, funções do primeiro grau, né? Agora, de terceiro grau é pouco estudado, mas algumas vezes é solicitado aí em provas de vestibulares. E é interessante que o importante que você tem que saber sobre isso daqui não é muita coisa, tá, gente? É mais tranquilo. O conhecimento de polinômios vai te ajudar bastante a entender esse tipo de gráfico aqui. Enfim, vamos dar sequência, vamos ver o que é importante a gente saber sobre esse tipo de gráfico. Bom, primeira coisa, gente, só para a título de nós deixarmos bem alinhado o teu pensamento em relação ao gráfico de uma função no terceiro grau, vamos ver como é que é o gráfico de primeiro grau, depois de segundo grau, e você vai formando todo um raciocínio que vai te ajudar no entendimento. Olha só, função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau, a gente sabe que é do primeiro grau porque nós temos aqui, ó, o expoente exatamente igual a 1, tá? Inclusive, se é do primeiro grau, isso caracteriza o número de raízes que essa função possui, tá? Então, nesse caso, possui uma única raiz e a gente sabe que o gráfico dessa função é uma reta. Poderia ser, por exemplo, essa reta aqui, ó. Olha só, coloquei aqui essa reta, certo? Vamos supor que está cruzando, por exemplo, aqui no valor 3. Então, o gráfico dessa função tranquilamente poderia ser representado por essa função aqui, ó. X mais o 3, tá? Tá ali, ó. Bom, e a raiz? Gente, a raiz é o local no eixo X onde o gráfico cruza, tá? Então, aqui nós temos a raiz dessa função polinomial do primeiro grau. E qual que é esse valor, gente? Para descobrir a raiz, basta pegar a função e igualar a zero. Ou seja, pegar aquele x mais 3 ali, ó, e fazer exatamente igual a zero, a gente sabe então que o x é igual a menos o 3. Então, exatamente ali no menos 3, o gráfico está cruzando o eixo x. A raiz dessa função, então, é o menos 3. Beleza? Vamos seguindo, olha só. Função quadrática. O que a gente tem que saber em relação à função quadrática? Olha só. Função quadrática ela tem esse formato aqui, né? ax² mais bx mais c. Esse quadrado aqui, ó, caracteriza a função quadrática. Então, seguindo o raciocínio, possuem duas raízes. A gente sabe que o gráfico de uma função quadrática é representado por uma parábola. Então, por exemplo, poderia ser essa parábola que está aí. Reparem que essa parábola está cruzando aqui, ó, o eixo X em exatamente aqui, ó, 2 pontos. Concordam comigo? Então, aqui nós temos duas raízes. Nesse caso, são duas raízes reais, tá? E elas são diferentes. Por exemplo, aqui poderia ser o número 1, aqui poderia ser o número 3, por exemplo, tá? Então, nós temos duas raízes reais e distintas, né, diferentes. Isso aí, gente, é caracterizado por aquele delta, que nós chamamos de discriminante, que é o b² menos 4ac, tá? Nesse caso, o delta ele é um valor maior do que zero, resultando duas raízes reais e distintas, tá? Agora, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nós temos uma única raiz que está aqui, ó, tá? Mas será que é uma raiz só? Não, né, gente? Nós temos duas raízes que são reais, tá? Porque cruzam o eixo X e elas são exatamente iguais. E aqui nós vamos ter o discriminante, ou seja, o delta, exatamente igual a zero. Agora, nessa terceira parábola aí, reparem que ela sequer cruza o eixo X. Então, nesse caso, nós temos um delta negativo, tá? Caracterizando aí duas raízes que não são reais. Nesse caso, são duas raízes imaginárias. Vale lembrar o seguinte, gente. As raízes imaginárias ou complexas, elas sempre aparecem aos pares, como nós já estudamos isso daí, né? E essas raízes aí, uma é o conjugado da outra. Por exemplo, se uma raiz for 2 mais i, a outra será o seu conjugado, que é 2 menos i. Beleza? Vamos seguindo aqui o raciocínio. Agora, vamos partir para a nossa função polinomial do terceiro grau, tá? A gente sabe que tem esse formato aí, ó, ax² mais bx² mais cx mais o d. Esse 3 aqui, ó, que é o maior expoente da nossa variável, ele está indicando justamente que é uma função do terceiro grau e, nesse caso aqui,
então nós vamos ter 3 raízes. Como é que pode ser essa situação aí? Olha só, primeiramente, vamos olhar aquele gráfico ali, ó. Eu vou colocar ali o gráfico, um exemplo de gráfico de função do terceiro grau. Olha só, já começa a estabelecer um raciocínio em relação a primeiro e a segundo grau, e essa aqui é o terceiro grau. A primeiro grau é uma reta. A do segundo grau, a quadrática, é uma parábola. E da do terceiro grau tem praticamente o formato de um S, que nós estamos vendo ali. Reparem que é como se nós tivéssemos 2 vértices aqui. Na verdade, nós temos aqui um máximo e aqui um mínimo dentro de um intervalo de domínio. Nós temos aqui, como a gente pode dizer, um pico e aqui um vale, certo? Bom, nesse caso aqui, gente, é o gráfico que representa uma função no terceiro grau. Reparem o seguinte, reparem que esse gráfico aqui, ó, ele começa crescendo, certo? E aqui eu já quero que você entenda uma coisinha. Quando o gráfico de uma função polinomial aqui, ó, começar do terceiro grau, tá? Começar aqui, ó, crescendo, nós vamos ter justamente que esse coeficiente aqui, ó, o A, que é o coeficiente do x ao cubo, tá? O coeficiente do maior expoente, de termo maior expoente, ele será um valor positivo, certo? Outra coisa interessante, reparem que esse gráfico cruza em 3 pontos distintos o eixo x. Então, são 3 raízes reais. Se tivesse raízes que não fosse real, ia fazer uma curvinha, mas não ia tocar o eixo x. A gente já vai ver isso daí, tá? Então, nós temos aqui, ó, 3 raízes reais e diferentes, ou seja, distintas entre si, tá? E a gente pode representar assim, ó, x1 diferente de x2 diferente de x3. Vamos ver um próximo gráfico. Olha só, nesse caso aí, primeira coisa, reparem que o gráfico está começando aqui, ó, já decrescendo. Então, certamente esse valor do A aqui, ó, é um valor negativo, tá? Isso aqui, gente, te ajuda bastante, ó, valor negativo. Quando você tiver, de repente, uma questão, e aí te colocam o gráfico e colocam algumas funções. De acordo com o gráfico, você já vai eliminar algumas situações. Se o gráfico fosse esse daqui, ó, você teria certeza que o coeficiente de x ao cubo, esse valor do A que vem na frente do x ali, ó, ele é um valor, nesse caso, negativo. Tá? Então, já eliminaria algumas alternativas, certo? Agora, reparem o seguinte, ó, nós temos também somente raízes reais, tá? Só que nós temos uma raiz real aqui e 2 raízes reais aqui. Lembra que faça aquele comparativo com a função quadrática que tem a parábola que apenas tangencia o eixo x. Então, são 2 raízes reais e iguais e mais uma raiz real e diferente dessas outras 2. Então, nós temos aqui, ó, 3 raízes reais, 2 são iguais e a outra é distinta, certo? Agora, olha essa situação. Nós temos aqui novamente um gráfico de uma função cúbica do terceiro grau, sempre com esse formato de um S. Agora, reparem que aqui está começando, ó, começa o gráfico crescendo, então nós vamos ter o valor do A positivo, como eu coloquei ali. Agora, nesse caso, nós só temos uma única raiz real. As outras 2 raízes, elas são imaginárias, lembrem que aparecem aos pares, uma é o conjugado da outra. Justamente por quê? Porque nessa volta aqui, ó, nós não temos o toque ou o cruzamento com o eixo x. Então, são 2 raízes imaginárias e uma raiz real. Ó, 2 raízes complexas, né? Sendo que as 3 elas são distintas entre si. Vale lembrar, gente, numa função cúbica, o que pode acontecer? Ou as 3 raízes elas serem reais, ou nós termos apenas uma raiz real e as outras 2 raízes, elas são imaginárias. Não tem como nós ter 2 raízes reais e uma imaginária, porque as imaginárias sempre aparecem aos pares. Imaginárias, você entende aí, complexas. Certo? Vamos seguindo? Agora, olha essa situação aqui, ó. Outras funções polinomiais que nós poderíamos ter são essas aqui, ó. Olha, nós temos aí a função do segundo grau. Aqui nós temos um exemplo de função do terceiro grau. Aí um exemplo de função do quarto e depois do quinto grau. O que você pode tirar mais ou menos de conclusão em relação a isso daí? Repare o seguinte. Quando a função ela é de grau ímpar, reparem que ela começa, por exemplo, aqui ó, do menos infinito e vai lá para o mais infinito. Ela começa de baixo e termina por cima. Poderia acontecer também começar por cima e terminar por baixo. O que acontece é que elas começam e terminam
em sentidos contrários, pensando ali no eixo Y, tá? Olha só, começou por baixo, terminou lá por cima. Agora, olha só a do segundo e a do quarto grau. Elas estão começando, essa aqui nesse caso as duas por cima, a do quarto grau começando aqui as duas por baixo. Então, quando é grau par, nós vamos ter início e fim do mesmo lado, vamos dizer, em relação ao eixo Y. Ou as duas começando por baixo, ou as duas começando por cima. Se for grau ímpar, começa por baixo, termina por cima, ou começa por cima e termina por baixo. Beleza? Fechou? Bom, vamos seguindo aqui, ó. Agora, nessa situação aqui, vamos fazer agora alguns exemplos específicos. Função x ao cubo mais x. Função no terceiro grau, como é que é o gráfico dessa função? Olha só o gráfico dessa função. Ele não faz um S tão característico como nós vimos nos outros gráficos. Mas ele faz essa curva aqui, se continuasse para cá, seria uma parábola, né? Mas ele vem para cá e nós temos o que nós chamamos aqui de ponto de inflexão, certo? Não temos o máximo e mínimo local, mas caracteriza mesmo assim três raízes. Feito, quais são as três raízes? Talvez de uma maneira um pouco rápida e precipitada, você iria dizer, não, as três raízes são exatamente iguais a zero. Não é assim, né? A gente sabe que uma raiz é zero, uma raiz é real, zero, porque passa justamente aqui ó, no eixo x. Agora as outras duas raízes são imaginárias. Feito, como é que faz para achar as raízes imaginárias? Dá uma olhadinha. Então, para encontrar as raízes dessa função, a gente tem que igualar a zero, né? Então, fazendo isso aqui exatamente igual a zero, o que a gente pode fazer? Ó? Aqui nós temos x ao cubo, aqui tem x. Concordo comigo que eu posso colocar o x em evidência? X que multiplica o x ao quadrado mais o 1. Ó, isso aqui exatamente igual a zero. Aqui nós temos, ó, gente, uma multiplicação desse x pelo x ao quadrado mais 1 e o resultado é zero. Para que uma multiplicação de dois números o resultado seja zero, um dos dois deve ser zero, correto? Então, ou o x é zero, vou chamar de x1 exatamente igual a zero, ou as outras duas raízes, né, x ao quadrado mais 1 é igual a zero. Olha o que acontece aqui, ó, x ao quadrado mais 1, isso aqui é igual a zero. Concordo que fique x ao quadrado, passa 1 para o lado direito, não fica menos 1? Agora, olha só, x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 é o i, né? Então, nós vamos ter que o x igual a mais ou menos i. Então, nós temos uma segunda raiz, que é o i, e uma terceira raiz, que é o menos i. Então, tá aqui, ó. Uma raiz é zero, uma raiz é i e a outra raiz é menos i. Perfeito? Certo? Então, nós temos aí as três raízes. Bom, vamos seguindo. E agora, nesse caso aí, gente, olha como é que acontece, como é que aparece esse gráfico. Graficamente, aqui nós vamos ter o nosso eixo x, ó. Reparem que uma raiz é menos 2. Aqui, ó, entre 0 e 2, aqui, a raiz está parecendo ser o valor 1. E essa raiz 1 aqui é uma raiz que tem duplicidade 2, ou seja, ela aparece duas vezes. Mas como é que a gente poderia achar essas três raízes através dessa função polinomial? Gente, nesse caso aqui nós poderemos fazer por Briot-Ruffini. Como é que a gente faz? Nós temos que identificar uma raiz. Primeira coisa aqui numa função polinomial, o que eu faço é ver se a soma dos coeficientes é zero. Vamos ver isso aqui? Aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é menos 3 e aqui o coeficiente é 2. Se nós somarmos esses três valores, é zero. Quando a soma dos coeficientes é igual a zero, uma de suas raízes é justamente igual a 1. Quando nós sabemos uma de suas raízes, nós poderemos baixar o grau de grau 3 para grau 2 através do Briot-Ruffini. E aí, tendo o grau 2, a gente faz equação do segundo grau, a gente acha as outras duas raízes. Beleza? Vamos lembrar isso daí? Então tá aqui, ó, olha só. Aqui nós vamos ter 1 como sendo essa raiz que nós conhecemos. E aqui nós vamos colocar os coeficientes desse polinômio, né? De x ao cubo é 1, x ao quadrado não está aparecendo, então não esquece, tá? A gente coloca o zero. O termo em x nós temos o coeficiente sendo o menos 3 e o termo independente é justamente o valor 2. Gente, vale lembrar que esse termo independente aqui, ó,
é justamente onde cruza o eixo y. Isso aí vale para qualquer função. O termo independente que está sozinho é onde cruza o eixo y, certo? Bom, o que a gente faz? A gente baixa o primeiro e aí a gente multiplica e soma. 1 vezes 1 dá 1, com mais 0, 1. 1 vezes este 1 dá 1, somado com menos 3 nós vamos ficar menos 2. 1 vezes o menos 2 dá menos 2, somado com mais 2, 0. Tem que dar 0 aqui. Se este 1 aqui é raiz, certamente ali é 0. Beleza? Método de Briot-Ruffini que nós já vimos. Bom, agora esses termos aqui, ó, 1, 1 e menos 2, são os coeficientes da nossa função quadrática. Olhem só, isso aqui então será 1x ao quadrado, mais 1 vezes o x, que é o x, menos o 2. Isso aqui é igual a 0. Aqui nós vamos ter as outras duas raízes, gente. Uma raiz a gente já viu, né? Ó. Uma raiz é o valor 1. As outras duas raízes, fazendo aqui a equação do segundo grau, as outras duas raízes são 1 e menos 2. Tá? 1 e menos 2. Vale lembrar o seguinte, gente. Um polinômio, ele pode ser escrito da seguinte forma, na forma fatorada. Eu posso fatorar isso daí. Como é que funciona, Feta? Funciona assim, ó. F de x é igual... Bom, o valor do A é o coeficiente do x ao cubo, lembra? Ou seja, aqui nós vamos ter o valor 1, que multiplica x menos uma de suas raízes, que multiplica x menos a outra raiz, que multiplica o x menos a outra raiz. Menos o menos 2, nós vamos ter aqui o valor mais 2. Então, essa função poderia ser assim, ó. X menos 1 que multiplica x menos 1 é x menos 1 ao quadrado. E aqui nós vamos ter o x mais o 2. Aqui, gente, nós colocamos o polinômio na forma fatorada. Só olhando para a forma fatorada a gente consegue identificar quais são as raízes. Ó, é x menos a raiz. Então nós temos, ó, como é o quadrado, nós temos duas raízes iguais a 1, que nós vemos aqui, ó, claramente no gráfico, ele apenas tangencia o eixo x. E x menos a outra raiz, então reparem, pega o sinal contrário aqui, ó, ficamos com o menos 2, então a outra raiz é menos 2, como nós temos ali. Ó, aqui o valor positivo, então, caracterizando o gráfico da função já crescendo, né? Ele começa crescendo ali o gráfico, certo? Bom, seguindo. Agora, nessa outra situação que nós temos aí. Antes de ver o gráfico, vamos ver quais são as três raízes. Nesse caso aí, se você bater o olho, a gente pode fazer justamente o que? A gente pode colocar na forma fatorada. Querem ver? Isso daqui, ó, eu posso colocar que tem menos x ao cubo, aqui tem menos x ao quadrado. Eu posso colocar menos o x ao quadrado, vamos dizer, como coeficiente. Menos x ao quadrado vezes quanto que fica menos x ao cubo? Vezes o x. Menos x quadrado vezes quanto que fica menos x quadrado? Mais 1. E aqui, gente, ó, podemos colocar o 9 em evidência, como coeficiente. Ó. O 9 que multiplica o x mais 1. Ó. 9 vezes x dá 9x. 9 vezes 1 nós temos o 9. Agora, reparem que o x mais 1 ele é um fator comum desses dois termos. Então, isso aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o x mais 1. Ele acaba multiplicando quem? O menos x quadrado e o mais 9, tá? Então, nós podemos colocar assim, ó, 9 menos o x ao quadrado. Beleza? Bom, agora se nós quisermos encontrar as três raízes, o que a gente tem que fazer? Igualar a zero. Então, ou esse x mais 1 é zero, ou o 9 menos x quadrado é igual a zero. Bom, para que o x mais 1 seja zero, basta colocar aqui no lugar do x o valor menos 1. Concorda comigo? Ó, x mais 1 igual a zero, passa 1 para o lado direito, teremos o x igual a menos 1. Aqui nós temos a primeira raiz. As outras duas raízes vêm daqui, ó. 9 menos o x ao quadrado, certo? Isso aqui igual a zero. Isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado igual a 9. Então, o x aqui, ó, seria igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, que é o 3. Portanto, x2 é 3
x3 é menos o 3. Temos aqui, ó, 1, 2, 3 raízes. Olha o gráfico ali, ó. Nós temos aqui, ó, o zero está aqui, ó, tá? Tá aqui o eixo x. Então, aqui, ó, bem aqui assim seria o menos 1. Deixa eu botar aqui, ó, menos 1. Aqui seria o menos 3, tá? Esses dois pontos ali, ó. E aqui seria o ponto, o 3. Tá ali as três raízes, então, para esse gráfico dessa função. Reparem que o coeficiente de x ao cubo aqui é negativo, então o gráfico começa decrescendo. Certo? Olha o termo independente aqui, ó. É o 9, está cruzando exatamente ali, ó, no 9. Joia? Vamos seguindo? Gente, vamos fazer agora duas questões que já caem em vestibulares, que falam justamente de função polinomial do terceiro grau. Essa questão aqui da Federal do Rio Grande do Sul fala assim, ó. A figura a seguir apresenta o gráfico de um polinômio de grau 3. A gente pode ver o formato do gráfico ali, ó. Realmente é de grau 3, tá? Bom, a pergunta é, então, P de menos 2 é quanto? Né? Então, nós temos um polinômio P de x. Quando o x aqui, gente, ó, ele for menos 2, ó, então mais ou menos seria aqui assim, ó, menos 2, gente, ó, aqui assim, por exemplo, ó, aqui assim, menos 2, o P vai ser quanto? Né? Então, a gente quer saber justamente aquele valor ali. Então, reparem que são todos maiores aqui, ó, do que 2 para cima, né? Então, tranquilo, tá? Agora é o seguinte, como é que a gente vai fazer essa questão? Nós não conseguimos identificar ali as três raízes. Nós temos a raiz x1 exatamente igual à raiz x2 e ambas valem menos 1. Então, nós temos menos 1 como uma raiz dupla. E a outra raiz, a terceira raiz, x3, ela é exatamente igual a 2. Então, esse polinômio poderia ser assim, ó. Nós vamos ter aqui o a, que multiplica na forma fatorada x menos uma de suas raízes, x menos o menos 1, fica x mais 1. Como menos uma raiz dupla, então nós vamos colocar o quadrado aqui, como nós já vimos, que multiplica x menos a outra raiz, x menos este 2 que está ali, ó, tá? Este a, gente, o valor dele eu não tenho certeza. A única coisa que eu sei é que o gráfico está começando aqui, ó, decrescendo, então esse a é um valor negativo. Ele quer saber o valor de P de menos 2. Pessoal, reparem que este ponto aqui, ó, é um ponto que é 0 para o x e 2 para o y. Concordam comigo? Então, quando o x é 0, o valor do polinômio é 2, tá? Então, quando eu colocar 0 aqui, ó, 0 mais 1, nós ficamos com 1 elevado ao quadrado. 0 vezes o menos 2, ficamos com menos 2, tá? Então, quando o x aqui for 0, o valor do polinômio é exatamente igual a 2. Não vamos esquecer do valor do a aqui na frente. Então, nós vamos ter 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Ficamos com menos 2 vezes o a. Isso aqui é igual a 2. Então, o a é igual a 2 dividido por menos 2. O a é menos 1. Pronto. Encontramos o valor do a, tá? Então, se nós temos o valor do a, que vale menos 1, esse polinômio aí, vamos escrever aqui, ó, ele é justamente menos x mais 1 ao quadrado, que multiplica o x menos o 2. Perfeito? Agora, quanto é que vale P de menos 2? No lugar do x, coloca menos 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, que o P de menos o 2 será menos, aqui, ó, menos 2 com mais 1 dá menos 1, né? Elevado ao quadrado. Menos 2 com menos 2, que dá menos o 4. Agora, olha só quanto é que dá isso daqui, ó. Menos 1 ao quadrado, isso que dá 1. Então, ficamos com menos 1, vezes este 1 dá menos 1, vezes o menos 4, né? Menos 1 vezes o menos 4, resultado é 4, a alternativa correta, letra C de Canadá. Beleza? Vamos fazer mais uma? Outra também na Federal do Rio Grande do Sul, diz o seguinte, ó, essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa. Na figura a seguir está representado o gráfico de um polinômio de grau 3.
A pergunta é a soma dos coeficientes desse polinômio. Gente, dá uma olhada nas raízes. Nós temos aqui a raiz menos 2 e a raiz 2. Essa raiz 2 tem duplicidade 2. Então, a gente pode dizer que esse polinômio, p de x, nós vamos ter o coeficiente a, que a gente não sabe qual é, e aí vai aquela história, né? X menos uma de suas raízes, menos o menos 2 fica mais 2, e x menos a outra raiz, que é o 2. Só que essa raiz 2, ela tem duplicidade 2, portanto, está elevado ao quadrado. Aquela história, ó, gente, está cruzando aqui no ponto 2. Significa que esse ponto aqui é 0 para o x e 2 para o y. Então, quando eu colocar 0 para o x, a gente vai saber já como encontrar o valor do a, como nós fizemos na questão anterior. Então, nós vamos ter o a, coloca o 0 no lugar do x, ficamos apenas com o valor 2. 0 no lugar do x, ficamos 0 menos 2 dá menos 2, elevado ao quadrado é menos 2 vezes o menos 2. Resultado é 4. Então, nós vamos ter aqui o valor 4. Quando o x é 2, tudo isso daqui, o p de x, então, assume o valor 2. Ó, 2 vezes 4 dá 8. Desce dividindo, 2 dividido por 8 é a mesma coisa que 1/4. Beleza? Então, encontramos o valor do a, que é 1/4. Bom, agora, gente, o que a gente pode fazer? A gente pode, para descobrir os coeficientes, distribuir aqui, ó, abrir essa função, tá? Abrir a função, a gente vai saber quais são os seus coeficientes, certo? Então, nós vamos ter a função aqui, ó, p de x. Então, será o 1/4, né? Que multiplica o x mais o 2, que multiplica o x menos 2 ao quadrado. Vamos desenvolver isso aqui, ó. É o quadrado primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ficamos com menos 4 vezes o x, mais o quadrado do segundo, nós vamos ter aqui o valor 4. Bom, isso daqui, gente, é 1/4 que multiplica o x. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos distribuir aqui, ó. Já vamos fazer a distributiva, tá? Olha só. 1/4 que multiplica, ó, x que multiplica x ao quadrado, nós vamos ter o x ao cubo. X que multiplica menos 4x dá menos 4x ao quadrado. X vezes 4 dá 4x. Agora, 2 vezes x ao quadrado dá mais 2x ao quadrado. 2 que multiplica menos 4x, isso aqui dá menos 8x. 2 que multiplica 4, isso aqui vai dar 8, tá? Agora, termo x ao cubo, só tem esse daqui. Então, é x ao cubo multiplicado por 1/4. É 1/4 x ao cubo. Agora, x quadrado, nós vamos ter menos 4x quadrado com mais 2x quadrado. Isso aqui vai dar menos 2x ao quadrado, tá? Dividido por 4, ficamos com menos 1/2, né, de x elevado ao quadrado. Agora, 4x com menos 8x dá menos 4x, vezes 1/4 dá menos x. Agora, 1/4 vezes este 8, isso aqui vai dar 2, né, mais o 2. Bom, tá aqui o nosso polinômio, gente. Tá aqui o nosso polinômio. Olha os coeficientes. 1/4, menos 1/2, menos 1, mais 2. Quanto é que dá isso daqui, gente? 1/4 menos 1/2, a gente pode fazer assim, gente, ó. 1/4 menos 1/2 é 2/4. Mesma coisa que 1/2, né? Isso aqui vai dar menos 1/4, que é a mesma coisa que menos 0,25. Então, aqui, ó, isso daqui tudo, gente, deu menos 0,25. Menos 1 com mais 2 dá 1, né? Então, 1 menos 0,25, isso aqui dá 0,75. A alternativa correta é a letra D de Dinamarca. Beleza? Fechou? Gente, então, mais ou menos aqui, fizemos uma boa aula. Tem algumas situações que, dentro do ensino médio, a gente não consegue ainda explicar para vocês, porque nós precisamos de
derivadas, tá? Justamente para encontrar qual é esse máximo local, aqui o mínimo local, claro que seria 0, mas para saber aquele valor ali, gente, fazendo através de derivadas, tá? A segunda derivada dessa função. Beleza? Bom, então, chegamos ao final aí, gente. Espero ter ajudado vocês. Um abração, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.